Olá, está começando mais um episódio do GRPcom Talks, o podcast de carreira do GRPcom, o Grupo Paranaense de Comunicação. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que todo profissional já viveu ou que pelo menos deveria viver, que é o feedback. O feedback é associado muitas vezes com uma avaliação, como apenas uma avaliação de desempenho. Outras pessoas lembram como daquela conversa difícil que tiveram com o gestor. Mas será que o feedback é só isso mesmo? Será que ele pode acelerar uma carreira? Como receber um feedback sem levar para o lado pessoal? E será que os líderes estão preparados para dar um feedback que realmente vai desenvolver as pessoas? Para conversar sobre esse assunto, a gente recebe aqui 3 convidadas muito especiais. A Sandra Pierre-Rosan, que é psicóloga e mentora de carreiras. A Rita Guerrin, que é gerente jurídica do GRPcom. E a Cláudia Machado, que é business partner do RH do GRPcom. Sejam muito bem-vindas, meninas. Prazer. Obrigada, bom dia. Eu quero começar perguntando para vocês o que vem na cabeça quando a gente fala em feedback. Primeira coisa que vem na cabeça de vocês. Na minha cabeça vem desenvolvimento. Vem oportunidade de desenvolvimento. É isso que vem à minha cabeça. Eu acho que é isso, autoconhecimento e desenvolvimento. Eu acho que é uma excelente ferramenta de comunicação, né, e de desenvolvimento. É isso que vem. Para Sandra, que é psicóloga, na psicologia e no desenvolvimento humano, por que o feedback é uma ferramenta tão importante de crescimento? Eu sempre falo que você não se conhece sozinho. Não tem como você se conhecer olhando no espelho. Se eu olhar no espelho e falar, eu sou simpática, as pessoas precisam confirmar esta informação. Então, o feedback ele é uma oportunidade de eu tomar consciência de como o meu comportamento está impactando o contexto que eu estou inserido, né? De trabalho principalmente. Então, eu acredito que ele é um ponto de desenvolvimento porque ele nos traz a oportunidade de enxergar pontos cegos da gente mesmo, né? Nem sempre a gente consegue, às vezes a gente está tão focado na nossa intenção, mas nem sempre a minha intenção alcança o seu objetivo no outro. Então, o feedback, ele é uma oportunidade de ampliar a consciência de como o meu comportamento tem afetado os contextos, né? Às vezes eu vou cheia de boa intenção e atropelo as pessoas. Às vezes eu vou cheia de boa intenção e deixo de falar aquilo que eu deveria falar. Enfim, então é uma forma de regular ali também como a nossa competência tem sido percebida pelos contextos que a gente está inserido. Então, ela é, sim, uma ferramenta essencial. Eu falo sempre que eu não consigo ver uma pessoa fazendo gestão sem dar feedback, assim como é impossível uma pessoa crescer na carreira sem estar aberta ao feedback, justamente porque ela tem clareza, né, de alguns pontos que sozinha ninguém vai conseguir enxergar. Então, acho que esse é a grande valor do feedback para o desenvolvimento de carreira. Perfeito. No RH, você percebe que as pessoas ainda têm medo dessa palavra feedback? Eu acho que tem pessoas que ainda têm medo, né? Acompanhando como BP, né, as equipes e tal, eu acho que já evoluiu muito, já saiu daquele patamar, né, de uma preocupação, de um medo, para uma cultura mais voltada para o desenvolvimento, mas há pessoas que ainda têm essa dificuldade, né, ou seja, por questões que ela mesma precisa trabalhar, né, mas também por questões, às vezes, da forma como está sendo dado aquele feedback, do ambiente que não está tão favorável para aquilo, né, e aí, com isso, as pessoas ficam com receio, ou também porque sempre os feedbacks são só de correção, né? E aí a gente não tem uma cultura de feedback, tem uma cultura de correção, né? E aí isso também fecha as pessoas para aquilo, né? Então, eu acho que quando acontecem esses medos, tem essas duas coisas, algumas coisas que a pessoa mesma precisa trabalhar, mas também, às vezes, é a forma como os feedbacks estão sendo dados e que vai criando ali um anseio, né? Uma ansiedade, quer dizer, de medo mesmo do feedback, né? Mas eu acho que está cada vez isso menos comum por ter líderes mais preparados, por ter um ambiente mais propício, né? Mas às vezes pode acontecer, sim.
E de algumas pessoas até buscando feedback, né? Isso, Claudinha? exatamente. Quando o ambiente está propício para isso, aí as pessoas veem valor naquilo, vê que realmente é um presente para ele, para desenvolver carreira, né? E aí ele passa a procurar, passa a valorizar. Mas em alguns momentos a gente percebe esse receio e aí tem algumas coisas que precisam ser trabalhadas. Uhum. Rita, como líder, o feedback faz parte da sua rotina. Você procura criar momentos para dar os feedbacks ou você deixa acontecer de uma maneira natural e o momento que for para acontecer, vai acontecer? O feedback hoje, dentro da estrutura nossa de gestão, ele tem momentos que ele é feito de uma maneira estruturada, né? Mas o que eu tento estimular no dia a dia e a recíproca entre a minha posição de gestão e a da equipe é a mesma, de também receber feedbacks, né? Então, eu tenho um feedback estruturado, que é o anual, que é o nosso GDC, está dentro do nosso programa, mas, além disso, no dia a dia, fomentar essa cultura da conversa, né? Então, porque o feedback, ele é também uma conversa, né? Não é aquele momento só que você tira para, poxa, vou entender aquilo como uma bronca ou como uma questão só de correção, como trouxe a Cláudia, né? Também utilizado para reconhecimento. Então, às vezes você vai ter um fato e uma evidência que você está no dia a dia e que é uma circunstância que você pode reconhecer, né? Ou que você pode corrigir e não perder essa oportunidade. Então, não utilizar o feedback só como aquele encontro anual ou um encontro semestral, mas fazer parte da cultura do dia a dia mesmo. E entender que é uma conversa e também uma escuta, né? Para nós que estamos na liderança, muitas vezes a gente estrutura um feedback, faz uma conversa, e naquela conversa você recebe muitas informações e que você vai estruturando basicamente um modelo, né, de ser bilateral também, né? Então, eu entendo o feedback como algo que pode ser, sim, de desenvolvimento, que pode ser corretivo, mas que também pode ser de reconhecimento, e às vezes você tem uma oportunidade ali no dia a dia e não perder essa oportunidade, né? Uhum. Às vezes é no individual, muitas vezes é no público, você está num ambiente de troca onde tem mais pessoas, né? Então, o feedback de reconhecimento também é sempre bem-vindo. Uhum. É muito legal essa fala. Até porque eu sempre falo que o feedback, ele é uma relação. Isso. Ele precisa existir no cotidiano. Quando tem lá o oficial uma vez por ano, quando tem a avaliação de desempenho, aí eu tenho que dar o feedback, mas ele precisa ser construído no dia a dia, né, na observação. Tem uma coisa muito legal que a Rita trouxe aqui, que eu falo sempre para os líderes. Esteja preparado para receber feedback também, porque às vezes o teu comportamento está afetando o comportamento do teu liderado. Vai dar todo o tom para isso, né? De como ele recebe, né? E em alguns lugares eu vejo líderes achando que é o contrário, que a Rita falou, só eu falo. Não, agora é o seu feedback, então você silencia. E isso é a pior forma de dar o feedback, porque ele precisa ter, os assuntos precisam estar em pauta para compreender, entender de onde vem, para onde a gente pode ir. Então eu acho muito significativa essa fala da Rita, que a liderança precisa entender que é uma via de mão dupla, né? Então, eu também estou recebendo, né, feedback e a postura do líder que recebe feedback abre espaço para que o liderado também se perceba em desenvolvimento. Se o meu líder está em desenvolvimento, então eu também me coloco em desenvolvimento. Até o líder pedir esse feedback, né? Como vocês veem minha atuação? No que eu posso ajudá-los mais? No que eu posso melhorar como líder? Eu acho que a partir do momento que ele faz isso, demonstra que ele também está preocupado com o desenvolvimento e dá o tom que ele quer dar ali na equipe, reforça essa cultura de feedback, reforça a cultura de desenvolvimento, né? Acho que é bem nessa linha mesmo, assim. Como vocês bem colocaram, não é porque a pessoa está como gestora que ela não precisa também se desenvolver, né? Então, é sempre essa troca. Eu vejo, inclusive, Letícia, que líderes que não se colocam nessa posição... Eu já acompanhei alguns casos de desligamento de lideranças de alto escalão, executivos. Uma vez eu fui fazer mentoria, vou lá contando os casos, porque eu acho que fui fazer mentoria com um diretor.
de uma empresa. Na verdade, todos os diretores, inclusive o CEO. E esse diretor, não, Sandra, eu faço. Não, ótimo. Não, eu atendo. Não, eu... Não tinha nada. Aí até na finalização lá, depois o CEO falou, poxa, a gente tem um monte de pontos falhos desse diretor que precisam ser olhados. Aí qual foi minha fala? Eu falei assim, olha, eu acho que a mentoria com você não precisou, né? Ela acabou não tendo relevância porque você já atinge tudo, né? Já falei bem densa a fala, assim. E aí ele falou, nossa, Sandra, se você queria me incomodar, você conseguiu. Eu falei, que coisa boa, não é? Porque a partir do incômodo, a gente começa a vislumbrar a possibilidade de desenvolvimento. E foi um gestor que realmente acabou sendo desligado da empresa, justamente porque não se via nessa posição de desenvolvimento, né? Eu costumo dizer que se você não tiver mais nada para se desenvolver, só te resta morrer, né? Porque a vida é uma construção constante. Então, muito legal isso. E talvez o maior erro de algumas pessoas seja imaginar o feedback também como um grande evento, né? Como algo que é algo extraordinário, né? Muito difícil, quando na verdade, como a gente está falando aqui, faz parte do desenvolvimento de todo mundo. Agora, para a gente falar sobre carreira, eu quero perguntar para vocês, existe uma relação direta entre quem evolui profissionalmente e quem sabe utilizar bem o feedback? Eu acho que existe, muito forte. Eu inclusive como BP, né, como a gente acompanha muito os gestores, né, apoia o desenvolvimento tanto deles quanto dos colaboradores, eu já vi muito, assim, pessoas, tanto profissionais quanto gestores, fazerem uma virada de atuação, né, seja de entrega, seja de atitudes, a partir do momento em que ele passou a fazer uma escutativa, passou a valorizar e ouvir outras pessoas, as percepções, seja de pares, de clientes internos, de gestores, né, de liderados, né, e passar a usar aquilo como um presente mesmo, sabe, um presente para a carreira. Então, eu vi pessoas fazerem guinadas mesmo quando passaram a perceber que o feedback era um presente de carreira e começaram a trabalhar aquilo e passaram a procurar mais, a ouvir mais, a ir trabalhar isso depois de ouvido, digerir, construir um plano de desenvolvimento. Então, eu acho que com certeza faz muito impacto numa carreira a partir do momento que ele consegue ver valor aqui naquilo, que ele entende o valor agregado e passa a trabalhar aquilo como sendo realmente um benefício para ele. E ele passa, inclusive, a dar mais feedbacks, porque ele começa a ver valor, né? A pedir e a dar mais feedbacks. Já vi pessoas fazendo grandes transformações. Eu acho legal quando a gente escuta o RH falando que é um presente, aí você fala, poxa, mas tem presente que dói, né? Dói. Mas como pode ter presente que dói? Mas eu vejo que quando a ideia do presente é a oportunidade, né? Então, e a forma, né, Sandra? Com certeza, a forma de falar, né? Mas mesmo assim, mesmo quando um feedback é atravessado, eu sempre falo que ele sempre você não precisa concordar com o feedback, mas você pode se inquietar a partir desse feedback. Então, você investigar sobre, poxa, mas a minha intenção era tão boa e me entenderam tão mal. Pois é, então, hoje mesmo eu estava fazendo a mentoria, antes de vir, mentoria com um executivo, e ele falou, poxa, Sandra, quando eu não falava, diziam que eu não falava. Agora eu comecei a falar, diziam que eu me justifico demais. Eu não estou entendendo. Eu falei, mas a questão aqui não é falar ou não falar, é o que falar. Então, investigue nesse sentido, né? O que você está falando? Se você está falando muito mais, você está se justificando. E aí, a tua fala, ela perde. Então, você está contextualizando. Então, é muito essa investigação. Porque a maioria das vezes a gente fica, tá certo ou tá errado? E a questão, muitas vezes, não é tá certo ou é errado. Não é concordo ou não concordo. É o que isso pode me trazer de informações sobre mim. Então, você começa a investigar mais sobre si mesmo. Entender que tem uma intenção e tem um impacto. E muitas vezes esse impacto. Eu já vi gente que em um lugar o comportamento era mal visto, em outro lugar esse comportamento era bem visto. Então, muitas vezes, o feedback me traz informações, inclusive, sobre o contexto que eu estou inserido. Né? O que esse contexto está exigindo de mim? Né? Em que momento da empresa? Então, acho que essa fala da Claudinha... Eu me adapto a isso, né? E aí a flexibilidade é algo fundamental para qualquer profissional hoje em dia.
né? O quanto eu sou capaz de perceber os ambientes, de perceber... Porque às vezes a mesma forma de eu falar com a Claudinha vai ser diferente da forma que eu vou falar com a Rita. E entender este time também vem a partir do retorno que as pessoas me dão. Então, eu concordo, eu acho que um bom feedback pode trazer insights e percepções importantíssimas para que aquela pessoa possa ajustando também seu comportamento no decorrer da carreira, né? E da construção de carreira. Eu acho que concordo plenamente. Eu já tive situações em que a gente começou um processo seletivo, né, para uma determinada vaga, e quando você desenha a vaga, me parece que você já desenha muito do que vai ser o direcionamento também da carreira daquela pessoa na construção daquele cargo, do dia a dia, né? Então, você pensa na tarefa, né, como liderança, eu pelo menos trato assim, penso na tarefa, penso na atividade, mas também penso no perfil e no desenvolvimento daquela pessoa ao longo do tempo. Tem uma situação que eu vivenciei, que a pessoa entrou no jurídico, né, para trabalhar como advogado júnior naquele momento, né, fazia muitos anos, mas eu tenho um trato até hoje e a pessoa até me lembrou dessa situação. Quando a gente fez o processo seletivo e fez a entrevista, no desenho da vaga, a gente já definiu que era uma vaga onde a pessoa trabalharia como coringa, né? Então, assim, o que é o coringa? Para quem gosta de jogar carta, né? Quer dizer, em determinados momentos, na visão do advogado corporativo, aquela pessoa vai ter que ter uma visão do todo. Ora, ela vai trabalhar com uma determinada situação de contratos, ora ela vai trabalhar com a consultoria, ora ela vai ver um processo. Então, esse olhar, esse alinhamento, muitas vezes, na contratação, acaba que você traz o desenvolvimento da pessoa olhando a carreira e vai fazendo feedbacks de desenvolvimento ao longo do dia a dia dela, né? Então, isso dá ganchos para quando você está na liderança, você olhar o desenvolvimento. E a pessoa, sim, foi galgando, ela foi mudando de posições, né? Porque às vezes você também tem o desenvolvimento da pessoa, mas você não tem a possibilidade ali orçamentária, enfim, tudo mais. A gente sabe que subir de cargo também não é necessariamente só o desenvolvimento em si ou o desempenho em si, mas você tem, muitas vezes, a possibilidade de, surgindo as oportunidades, aquela pessoa estar preparada. Então, nessa situação, eu vivenciei o desenvolvimento da pessoa desde a contratação, a definição da posição. Então, foi um verdadeiro acompanhamento do desenvolvimento de carreira e a pessoa cresceu muito, tem um sucesso gigantesco. O feedback que ela me deu hoje, né, inclusive me dá nas conversas, desde dessa abertura e dessa transparência para dizer que eu seria uma pessoa coringa e no desenvolvimento desse raciocínio, me fez aprender muito, ter uma visão sistêmica, conseguir lidar com diversas situações técnicas ou relacionais, né? Na época, a gente tinha o conceito das nossas atitudes no espírito de servir, então a pessoa também, a gente atrelava o feedback a essa atitude do espírito de servir. Então, se eu sou um coringa, eu também trabalho com a lógica do espírito de servir, eu tenho que ouvir as outras áreas. Então, um desenvolvimento de carreira também pautado por ferramentas internas que a gente tem, que eu acho que são muito bacanas, né? A gente consegue trabalhar isso e a pessoa se desenvolveu, né? Então, uma trajetória pensada desde a contratação até o desenvolvimento dela no dia a dia. Aí é muito legal isso que a gente falou, que é a questão assim, de deixar claro também o que eu espero dessa pessoa. Porque às vezes tem líder que fica só observando aquela pessoa e não deixa claro o que eu estou esperando. Eu estou esperando proatividade, eu estou esperando que você escute as áreas, eu estou esperando que você tome iniciativa. Então a pessoa, ela tem um caminho que ela precisa desenvolver. Já é difícil com o caminho desenhado, imagina sem o caminho, né? E por isso que esse feedback de alinhar as expectativas, sabe? É muito necessário, é super importante para uma liderança. As relações de trabalho, elas mudaram bastante. E hoje a gente fala sobre feedback contínuo, sobre desenvolvimento constante e sobre segurança psicológica também. E aí, a gente tem também uma geração nova agora, né? Que vem chegando nesse ambiente de trabalho. Como essas gerações veem o feedback? Eu tenho um problema com essa coisa de geração, porque eu sou da geração X e não me sinto na geração X. Eu sou bem diferente da maioria das pessoas da geração X, assim, ó.
Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado imenso com esse rótulo que a gente coloca nas gerações. A geração Z. Certo. Eu tenho uma geração Z na minha equipe que é maravilhosa, uma graça ela. Então, assim, uma pessoa que me dá feedback, eu dou feedback. O que a gente tem que entender é que existem hoje necessidades diferentes também no contexto. Eu acho que a gente precisa começar a olhar para particularidades das pessoas também, além de agora, o que eu vejo que as novas gerações, justamente pela rapidez das informações que a gente tem, elas precisam ser nutridas também com esse feedback, com esse alinhamento, com esse reforço também, né? Porque existem feedbacks que vão reforçar um comportamento e existem feedbacks que vão modelar comportamento. Então, tem diferença. Então, a Claudinha colocou lá no começo, né? A questão de reconhecimento. Como é que quando a gente vai para o estudo do comportamento humano, né, Skinner, vamos voltar lá, behaviorismo radical. Skinner falou que o único reforço que realmente altera comportamento é o reforço positivo. E nós caminhamos tanto para a punição por muitos anos foi vista como uma... Nossa, lembrei de um feedback que eu recebi agora. Depois eu você conto. me conta. Então, assim, o reforço positivo poxa, esse comportamento é bacana. Certo? Então, olha só, aqui é o caminho. Então, assim, claro que eu vou sinalizar o que é inadequado também, mas o quanto muitas vezes a gente sinaliza aquilo que se espera das pessoas. Então, eu vejo que isso é um ponto fundamental da gente também trazer. Né? As novas gerações são mais rápidos. Daqui vai que tá bom. O que é isso, gente? Vai que tá bom. A pessoa fica perdida. Então, o que precisa ser sinalizado? Com mais frequência. Com mais frequência, sinalizando comportamentos, trazendo efetividade, falando a longo prazo. Você entende que isso... Acompanhando, né? Fazendo acordos, acompanhando esse desenvolvimento. Fazendo ele vislumbrar mesmo. qual é a consequência desse comportamento. Eu falo sempre, tem uma teórica que ela fala de ensinar a pensar. Então, instigar, como que a experiência em si não traz crescimento, a experiência refletida traz crescimento. Então, pensar junto, trazer para perto, tá? Então, eu acho que a gente precisa entender que aí, geração X, geração Y, geração X, todas elas vão precisar disso, né? Então, eu vejo, não sei, meninas, eu vejo por este lado. Eu vejo dessa maneira também. Eu acho que a diversidade de olhares, e nas gerações você tem isso, acaba contribuindo de alguma maneira para você ter visões diferentes, né? Então, não colocaria, eu acho que o rótulo ele é inadequado. Acho que a gente tem que trabalhar realmente com o perfil que você acha que se encaixa naquela situação, ou porque, de alguma maneira, como liderança, como gestão, a gente também tem uma obrigação de fazer entregas, né? Então, não dá para você distanciar isso. Então, entender que aquela pessoa, independente da geração que ela está, pode se desenvolver naquela atividade, pode fazer uma boa entrega, e isso também vai resultar para ela numa satisfação. Então, acompanhar um pouco isso. É claro que eu acho que quando você tem gerações diferentes, o timing de cada um, o olhar de cada um, a experiência, isso é independente de geração, né? Isso pode ser, do ser humano, é inerente ao ser humano, né? Do indivíduo. Então, acho que distanciar essa questão do rótulo e olhar mais para o indivíduo e como ele se relaciona com aquele ambiente e com os desafios que acontecem no dia a dia, acho que é a grande sacada, né? Como líderes, eventualmente uma geração que a gente não vivenciou tanto vai nos trazer outras questões, vai nos exigir mais, né? Vire a vida com filhos, né? Quem tem sabe como é. Então, me parece que alternar as gerações, olhar isso do ponto de vista daquilo que são as entregas e de como está o ambiente é que pode trazer essa riqueza, muitas vezes, da diversidade ali, né? Cuidado para não atribuir um significado que é meu ao outro. Isso. Então, não estão comprometidos. Mas está dando... Uma vez eu trabalhando um treinamento de equipes multigeracionais. Eu falei, gente, qual é o problema das novas gerações? Aí os líderes me falam assim, Sandra, eles não ficam depois do horário? Eles não vêm fim de semana? Mas por que eles têm que ficar depois do horário? E por que eles têm que vir fim de semana? Aí eles ficam quietos.
Eu falo, gente, se não tem sentido... perfeito. Não tem sentido isso. Qual é o sentido disso? Você está falando da importância? Nós temos um projeto grande que tem uma entrega... Tá comunicando, né? Está comunicando esse propósito. Daí o Brinco falou, a nova geração tem vida e aí o problema é eles. Então, assim, e isso é uma coisa fundamental. Sentido, qual é o propósito, qual é o significado, qual é a importância, qual é o impacto na nossa entrega disso. E não só faça. Tem que fazer, tem que entregar. Com qual finalidade? Com qual importância? Então, aí você fundamenta. E hoje a gente trabalha baseado nisso. Essa geração questiona um pouquinho mais. Perfeito. E eles não têm medo da pergunta, a nova geração. Né? Que aí que eu acho que a gente não se identifica. A nossa geração foi uma geração, foi criada para ser obediente. Aí vem as questionadoras. As questionadoras da X. E que o questionamento, ele não é necessariamente um confronto. Que isso é uma mudança que a gente precisa trazer para o mercado de trabalho hoje. Um liderado, quando te pergunta, ele não está te confrontando. Em muitos momentos ele está querendo entender. A questão é, eu consigo dar a resposta para aquela pergunta? Eu tenho fundamento para aquela pergunta? Eu tenho explicação, argumentos? Então, acho que isso é uma coisa super importante, que cada vez mais a gente... E a gente trabalhava muito de forma hierárquica, né? Nossa, a Rita é gerente, então quem é o estagiário para questionar a gerente? Mas se o estagiário está com dúvida, que bom que ele fez a pergunta, né? E quantas vezes são super contributórias, né? Nossa, demais! Então, acho que a gente também tem que mudar um pouco a nossa ideia de hierarquia, a ideia, porque hoje a nova geração vem trazendo possibilidades aí. Eu lembro uma situação de uma menina que disse que estava atendendo o presidente da empresa, também de marketing, de comunicação, daí disse que ela foi ajudá-lo lá com o computador, e aí ele não sabia mexer, um senhor já, e daí disse que a menina falou assim, o senhor quer que eu te ensine? Aí a gerente chegou e falou assim, não fale isso pra ele, eu quero! Olha que curioso! Então você vê essa coisa de esse melindre do que falar, como falar. Então, acho que isso a gente vem cada vez mais trazendo para uma naturalidade também nas relações. Eu vou compartilhar com vocês de maneira bem sucinta, porque você falou sobre o reforço positivo, né? E um dos dias mais especiais que eu tive foi depois de um feedback, justamente por conta disso, porque a minha gestora na época compartilhou comigo algo que na visão dela tinha sido bom, que eu tinha feito, que eu tava de parabéns e tudo, que era pra continuar naquele caminho, que tava bacana. E aquilo me encheu tanto meu coração ficou tão alegre, assim. E aí eu lembro que eu voltei pro meu lugar e eu falei, não, agora eu vou fazer mais, agora eu vou fazer diferente. Continuar por esse caminho, por conta da alegria que eu senti de receber aquele feedback dela naquele momento. E aí eu quero perguntar pra vocês também, na prática, tem como... equilibrar, é necessário equilibrar o feedback positivo do não tão positivo assim? Eu acho que é super necessário, né? Acho que é muito importante que isso aconteça, até por essa fala que você fez agora e que a Sandra trouxe também, né? Eu acho que para quebrar bastante essa cultura que existia, né? Essa prática enraizada que existia de pensar em feedback só de correção, né, só de pontos de melhoria, e entendendo exatamente essa questão de que o feedback positivo ele pode ter, às vezes, muito mais valor para o desenvolvimento daquela pessoa do que o de melhoria. Você fortalecendo aquilo que ele tem de bom, que ele tem de fortalezas, muitas vezes é o que vai ajudá-lo a melhorar aquilo que ainda é de ponto de melhoria. Ele sabendo que ele tem aquele ponto positivo, ele tendo um reconhecimento de uma atuação, de uma atitude, de uma entrega, isso dá energia, e você falou muito bem isso, para que ele foque naquilo que também precisa ser desenvolvido. Então, acho que é necessário esse equilíbrio, né? Não adianta também falar, então vou só fazer positivo, porque aí tudo fica lindo, né? As pessoas vão ficar felizes. Tem que ser verdadeiro, né, Claudinha? Tem que ser verdadeiro. Eu acho que o colaborador espera isso. Ele tem que perceber que aquilo foi de forma genuína, né? Não adianta ficar só ali no, né? Lindo, tudo lindo. Tem alguns gestores que às vezes a gente, como BP, tem que dar uma puxada nele. Claro. Tipo, né? Opa, peraí, né? Que recado que você está dando? Você não está deixando de corrigir pontos que precisam ser corrigidos, né? E às vezes, com isso, um problema que era pequeno, de performance, por exemplo, depois a pessoa já precisa ser desligada, porque ele não trabalhou aquilo. Ou então de atitude, aí ele deixa de ter a conversa difícil
um problema que ele tinha com uma atitude de um colaborador, depois ele passa a ter vários problemas, porque minou todo o clima, né? Então, eu acho que é esse equilíbrio de ser realmente genuíno, né? De hora que tem que falar. E quando a gente fala de ambiente propício, ambiente seguro, não é deixar de ter conversas difíceis. É que as conversas difíceis são mais aceitas, são feitas de forma respeitosa, é feito, né, feedback negativo, né, feedback de desenvolvimento, se dá individualmente, né? Então, ter essa preocupação também, né, de não fazer expondo as pessoas, né? Mas eu acho que é muito importante esse equilíbrio e tratar como um momento mesmo que é verdadeiro, que precisa ser de correção, e um momento ali que precisa de ser de reconhecimento, de dar foco para aquilo que a pessoa tem de muito bom, que vai ajudá-lo, inclusive, ele a desenvolver outros pontos. Então, eu acho que é extremamente importante esse equilíbrio. Essa pergunta me faz lembrar da Kim Scott, né? Ela fala da empatia assertiva, é muito legal porque o livro dela, ela traz experiências, ela é uma executiva do Google, né? E ela traz experiências dela. E ela desenvolve isso, né? Ela fala que às vezes você não quer se indispor com o colaborador, aí você não aborda um assunto e aquela equipe também não vai entendendo quais caminhos vai tomando. E ela vai se tornando apática, inclusive, né? Quanto mais eu quero me poupar enquanto líder, né, menos a gente encontra caminhos favoráveis para essa entrega que a gente precisa fazer. Então, eu sempre falo que o feedback ele é meio do caminho, ele precisa levar para algum lugar. Mesmo o feedback positivo ou o feedback de reforço positivo, a pessoa precisa sair, por exemplo, eu falo assim, nossa, você mandou super bem nessa entrega, né? Você apresentou lá na reunião, então por isso eu vou te dar mais este desafio. Então eu amarro aquilo com um ponto de crescimento. Então ele sempre precisa levar para algum lugar. Da mesma forma que mesmo que eu vou falar de um feedback de modelagem de comportamento ou de algo que não é legal, eu tenho que fazer de uma forma que a pessoa acredite que ela é capaz de fazer a mudança. Porque às vezes um feedback que eu vou sinalizar um ponto de melhoria, a pessoa sai dali destruída. Aquilo ali não é um feedback, é um massacre. Então a pessoa precisa entender que ela tem potencial para desenvolver aquilo. E não simplesmente... Então eu ajudo a pessoa a identificar pontos fortes nela, capaz de fazer com que ela se desenvolva. Então mesmo que seja corretivo, eu tenho que sinalizar pontos que eu acredito sejam capazes. Então veja como tem que ter muita observação desse líder. Ele tem que estar no dia a dia, ele tem que estar na conversa, tem que estar próximo, ele tem que estar olhando, sinalizando. Eu lembro uma vez quando eu era professora universitária e tinha uma estagiária que era muito boa. Ela era esperta, tinha um jogo de cintura, ela captava as coisas. Só que ela era, eu brinco, bague-saboado, sabe aquele? Que ela achava que só no discurso ela ganhava, faltava teoria. Então, por exemplo, era estágio clínico, ela detectava, mas ela, como ela não tinha teoria, ela não sabia o que fazer com aquilo que ela detectava. Então, ela tinha um potencial que estava sendo pouco aproveitado porque ela achava que só aquilo estava bom. Não, você tem que ter, chegou um momento da tua carreira que você tem que ter sustentação técnica para isso, né? E aí eu lembro que eu precisava chamar a atenção. Eu tinha muito vínculo com ela, né? E aí um dia ela chegou atrasada e tal, e eu chamei ela para conversar e eu falei assim, para chocá-la, hein? Você está desperdiçando seu talento. Aí ela regalou um olho, né? E aí eu falei assim, você tem algo que muitos psicólogos não vão ter. Você tem um feeling, só que tá te faltando a base teórica. Então você tem um feeling, que é um talento, mas falta a base teórica. E aí você tá desperdiçando o que você percebe. Vira uma batata quente, você não sabe o que fazer com isso. Menina, que foi um boom dela. Foi um boom profissional, que foi bem isso. 10 anos depois, ela me manda uma mensagem, me chama de professora ainda, eu acho tão fofo, né? Ela já é psicóloga, trabalha na área. E ela me mandou, prof, tô numa transição de carreira e tal. Depois do segundo áudio. E eu luto todos os dias para não ser um desperdício de carreira, de talento. Que coisa linda isso, entendeu? Então, veja, foi um feedback, ela chorou, foi um chacoalhão ali, mas você veja que ao mesmo tempo eu falo de uma potência e falo de um gap. Eu falo de algo que ela precisa desenvolver ali na carreira, mas sem destruí-la. Que eu acho que esse é um ponto, entende? E aí eu preciso conhecer as pessoas para saber identificar isso também nelas, né? A gente está falando de algo que é muito humano, né? Do ser humano. Tem espaço para inteligência artificial? Inteligência artificial pode ajudar de alguma maneira no feedback?
Eu acho que pode, sim. Eu acho que a inteligência artificial como um todo, ela vem como uma ferramenta, né? Para qualquer atividade que a gente faça, de alguma maneira, né? Óbvio, a gente precisa tomar cuidado, usar com responsabilidade. A minha área raiz, né, que é jurídico, que é de controle, acaba se sobressaindo muitas vezes nessas circunstâncias, o que eu acho que é importante também para você estruturar um feedback sem, por exemplo, mergulhar no que é o teu dia a dia. Então, eu vou usar a ferramenta de inteligência artificial, ela vai me trazer um cenário que talvez o prompt que eu fiz lá não vai me trazer uma realidade para aquele colaborador, para aquela pessoa que está trabalhando comigo. Então, ter isso como uma ferramenta, assim como nós utilizamos ao longo dos anos livros para consultar, outros mecanismos de consulta, mas nunca extrair completamente o olhar humano, né, da liderança ou, enfim, do colaborador mesmo para se preparar para um feedback. Então, eu acho que a IA, eu vejo ela como uma ferramenta. Ela não vai substituir o nosso olhar humano a respeito do que é um feedback estruturado, né? E você falava um pouquinho dessa, só voltando no tema anterior do feedback, e a gente que está na gestão, esse olhar também, que é algo que eu gostaria de passar, do olhar do feedback sanduíche, né? Que às vezes você vai dar o feedback para a pessoa, estruturou de uma maneira que às vezes você fala uma coisa boa, uma coisa que não foi tão adequada e que precisa de ser corrigida, e depois vai no final para um feedback positivo. Então, às vezes, a pessoa não sabe exatamente, poxa, mas eu mando muito bem, mas e aonde eu preciso melhorar? Então, acho que a estratégia da clareza, né? E muitas vezes você tem que ter a coragem de falar de temas que são desconfortáveis. Então, entender que um feedback pensando em situações de comportamento de hoje, onde vivenciou-se no passado, e hoje a gente tem uma constatação. Então, você dá fatos e dados, mas pensando no futuro, como disse a Sandra, numa lógica de feed forward, né? Quando você pensa no futuro, o que vai ser daqui para frente, né? Então, eu olho aquela situação e como que eu vou agir no passo seguinte, né? O momento 2. Ok, vamos para o momento 2. Então, conduzir de alguma maneira que, apesar de ter sido muito positivo, muitas vezes, aquele comportamento, eu também preciso no futuro ou reforçar ou aprimorar. O comportamento não foi adequado no momento anterior e hoje a gente constata ele, e no futuro como eu vou fazer. Então, eu tento sempre ter esse olhar, tanto para dar um feedback quanto para receber, né? Então, quando eu acolho um feedback também, de alguma maneira, eu tento ter esse olhar. Mas IA, eu acho que ela é uma ferramenta de apoio, não se deve abstrair, né, o olhar humano para tudo isso, né? Facilitadora nisso, Isso. né? E eu acho que tanto para poder ajudar o gestor, ela pode, se for um prompt bem feito, ela pode ajudar ali, tirar alguns vieses, ela pode trazer, ajudá-lo a contextualizar ali, fazer construir esse feedback, pode dar algumas dicas importantes, mas eu vejo também bem importante como sendo uma facilitadora em termos de plano de ação de desenvolvimento, porque a IA, ela traz sugestões que quebram um pouco porque as pessoas têm muito uma prática de pensar, eu preciso fazer meu plano de desenvolvimento, pensar em treinamentos formais. São importantes treinamentos formais, mas há um leque enorme de outras possibilidades de desenvolvimento, né? E a IA pode ajudar o gestor, ajudar o colaborador também nesse sentido, né? Dentro desse contexto, sugiro fazer um bench de mercado, participar de um projeto, chamar alguém que é referência para ser seu mentor, né? Então, assim, pode trazer sugestões que amplia esse leque aí, né? Então, acho que, inclusive, algumas plataformas hoje de avaliação de competência já tem isso nessa parte da IA dentro ali da própria ferramenta, né? Então, acho que também ajuda nesse processo de desenvolvimento do plano de ação. Acho que eu acho que tem pontos aqui que são bem importantes, que às vezes numa conversa difícil ou no feedback difícil, ele pode te ajudar a pensar em alguma forma de abordar isso. Porque, por exemplo, se eu chego e falo assim, se eu chegasse para aquela minha estagiária e falasse, você é um desperdício de talento, eu estou indo para uma identidade. Você está desperdiçando seu talento, eu estou falando de comportamento. E isso faz uma diferença imensa em quem está ouvindo. Se eu chego e falo, você é impositiva, esses dias uma pessoa virou para mim e falou, você é impositiva. Pensei comigo, ai, né?
Na verdade, eu entendi, né? Não foi muito assertivo, mas né, eu já tô com uma maturidade para entender que minha forma de abordar alguns assuntos pode ser compreendida dessa forma. Então, eu entendi. A primeira coisa que me bateu ali foi, mais uma vez, a minha forma de abordar passou essa impressão para ela, né? Porque o feedback é isso. O feedback, ele vai te trazer como aquela pessoa tem captado, né? Hoje, a minha escuta me permite não ser reativa naquela hora e entender e acolher o que ela está falando. Mas você percebe? Quando eu vou para o eu vou para a identidade, eu fecho a pessoa, eu rotulo, e aí as pessoas se defendem a isso. Quando eu digo você, naquele momento, você foi impositiva, né? Aí eu tô indo para um específico. Então, a IA pode nos ajudar a encontrar também caminhos de como abordar alguns assuntos. E isso pode fazer bastante diferença. E aí eu quero aproveitar que a Claudinha falou, né, de um plano de desenvolvimento para diferenciar o que é feedback, avaliação de desempenho e PDI, que é o plano de desenvolvimento. São coisas diferentes, né? O feedback, ele precisa acontecer no dia a dia, nessa conversa, no contato, numa situação. A gente vai para uma reunião, a pessoa atropelou o outro, aí eu, como líder, chamo a pessoa e falo, veja, naquela situação, né? Dá espaço, sinaliza, traz a luz para aquele comportamento. Então pensa junto. Que eu falo que o feedback, ele dá uma luz para um comportamento que precisa ser olhado. Então o feedback, ele precisa acontecer no dia a dia. E ele vai estabelecer uma relação importante para a gestão. A avaliação de desempenho, ela acontece lá, normalmente formal, onde você avalia a performance daquele colaborador. E aí o feedback vai fazer parte para devolver para a pessoa tomar consciência de como aquela avaliação, como o líder está percebendo. E eu falo sempre, uma avaliação de desempenho não pode ser um susto. Por quê? Porque eu já estou conversando com essa pessoa. Se o feedback acontece naturalmente, não vai ser um susto. Não vai ser um susto. E depois da avaliação de desempenho, a gente cria um plano de desenvolvimento. Então, pegando competências que precisam estar, né, mais atentas para que essa pessoa se desenvolva. E aí também não é soltar. Uma vez eu fui numa empresa que eles faziam um alinhamento lá em janeiro, só iam conversar em dezembro. Eu falei, gente, 12 meses, o que se perde disso? Então, eu vou acompanhando com feedbacks. Tem uma coisa que eu falo muito, que defeito e qualidade são muito relativos. Defeito e qualidade, na verdade, são características nossas usadas ao nosso favor ou contra nós. Então, às vezes, a mesma característica que me levou até aqui não vai ser a característica que vai me expandir para outros cenários. Então, eu preciso estar fazendo essa leitura. O que está sendo favorável? Às vezes, eu sou uma pessoa expansiva, eu sou uma pessoa proativa. Aí chega um momento, ou em outro cenário, que aquilo ali estou invasiva. Entende? Então, regular competências também são coisas que a gente vai fazendo ao longo do ano. Não é nem ao longo da carreira, ao longo do ano. E isso, um gestor pode ser bem assertivo ali na sinalização. Quero perguntar para vocês sobre habilidades. Quais são as habilidades que vão fazer a diferença para o profissional se desenvolver? A curiosidade, quais são as habilidades que vocês listam, assim, top 3 habilidades que a pessoa precisa ter para se desenvolver bem numa carreira? Eu acho que depende de onde essa pessoa está. Primeiro depende de onde ela está, mas eu acredito que tem algumas competências que hoje fazem a diferença, que é essa capacidade perceptiva, né? Tá atento ao ambiente, né? Perceber contextos, entender o time, né? Para onde eu vou, que horas é hora de recuar, que horas é hora de falar. E essa percepção e essa flexibilidade, elas são fundamentais. E a curiosidade, que eu acho que o feedback também, ele envolve isso, né? De estar curioso, investigando, entendendo, perguntando mais, observando mais, né? Querendo saber. Eu acho que isso são competências e características importantes para o desenvolvimento de carreira. Eu não sei, eu não falei 3? O que vocês acham aí? Eu acho que passa bem nisso mesmo, assim, né? E eu acho que, se fosse para completar, eu diria uma inquietude,
que eu acho que é importante para o profissional, que para ele crescer, ele tem que ter essa inquietude, ele tem que questionar o status quo, ele tem que, né, querer por que não é diferente, né, por que eu posso aprender mais. Então, eu acho que isso faz diferença, assim. Acho que a escuta, né, uma escuta ativa, estar ali realmente absorvendo aquilo que ele está ouvindo, né, e ampliar essa rede de percepção, não ficar preso só na avaliação do gestor, né, então ele também ter essa abertura com outras pessoas, com pares, com clientes internos, né, entender que todas essas fontes são importantes, né, e acho que é a clareza de que ele é um eterno aprendiz. E isso, inclusive, é uma atitude nossa, né? Uma atitude dentro da nossa avaliação e da cultura de desenvolvimento nossa. Eterno aprendiz, né? Então, passa bem dentro daquele caso que você falou da pessoa que já achava que ele não tinha que aprender nada. Ele é bom em tudo, né? E a pessoa só vai realmente se desenvolver se ele tiver clareza que todo momento ele pode aprender algo novo. E ele correr atrás disso, ele ter novas experiências, ele fazer coisas pela primeira vez, né? Tudo isso vai nutrindo, né? E vai abrindo ali expandindo o portfólio dele para ele crescer em qualquer carreira. Eu acho que seria isso. Acho que sim, né? Concordando com o que elas trouxeram, eu também trago essa questão da nossa atitude, que é o buscar ser melhor a cada dia, né? Então, essa atitude, ela permeia a lógica do aprendiz, né? Então, se eu estou em busca todo dia de algo melhor, diferente, repito aquilo que funciona, mas também estou aberto a olhar para algo diferente. Então, o conceito de ser aprendiz, né? Então, acho que ser aprendiz. De alguma maneira também, olhando, né, sempre o segmento que eu estou e a atividade que eu estou mais envolvida ali no dia a dia, acho que ter a capacidade e o bom senso de você tomar boas decisões num universo de ambiguidade, né? Porque, então, essa capacidade de você olhar cenários completamente diferentes, questões difíceis, e você ter um pouco desse bom senso de tomar decisões em ambientes com ambiguidade. Acho que esse é um talento, assim, que se você consegue desenvolver, né? Porque você toma decisões todos os dias, todos nós tomamos. O nosso aprendiz lá do setor, a nossa aprendiz, ela toma decisões todos os dias, né? Eu acho que o trabalho dela é super importante para o conjunto. A gente não faz nada sozinhos. Então, se a gente conseguir tomar boas decisões, ainda que em micro situações e tal, isso te prepara para situações maiores, né? Então, essa questão da aprendizagem, essa questão do bom senso de tomar boas decisões, né? E estar sempre buscando coisas novas. Acho que ser estrategista também. Então, pensamento crítico. Pensamento crítico. Quando você está dentro de uma organização, num segmento de comunicação como a nossa, onde nada é muito individualista, tudo é feito muito no coletivo, né? As empresas são assim, no geral. Você precisa também ter essa visão, né, de que o trabalho acontece no coletivo. Então, acho que essas características... Bem lembrado, a inteligência colaborativa. Colaborativa, né? De entender que aí a gente não é treinado para isso. Eu fiz pedagogia, eu falo que o nosso sistema escolar não nos prepara para o mercado de trabalho. O sistema escolar prepara para o vestibular. Então, e pouco a gente tem essa coisa de construir junto. Agora, algumas escolas têm umas metodologias de trazer para o pensar junto, né? Eu lembrei, enquanto vocês estavam falando, eu lembrei de uma situação, veja, foi um feedback para mim positivo, mas eu devolvi uma reflexão, né? Porque às vezes meu papel é esse, não é ficar lustrando o meu ego, mas instigando reflexões. Terminou um treinamento e uma pessoa veio, uma pessoa que eu já havia sinalizado, que é uma pessoa difícil de colaboração, uma pessoa mais egocentrista e tal. E ela chegou e falou assim, Sandra, vai ser um prazer fazer treinamento contigo, porque você é uma pessoa que eu me permito aprender. Eu falei, que triste. Aí ela me olhou e falou assim, triste? Tipo assim, eu te dei um elogio, você me devolve isso. Eu falei, que triste que você escolhe com quem você quer aprender. Porque quando você se permite aprender com todo mundo que está ali, com todas as relações, né, você amplia a tua possibilidade de desenvolvimento, né? E aí quando você restringe isso,
Primeiro que você se comporta de forma arrogante. Sim. Com você eu aprendo, com você eu não aprendo, né? Então, eu acho que a característica do aprendizado, ela envolve humildade. E a humildade não é você se desdenhar, porque a gente aprendeu por muito tempo que é isso, ou você não... Eu lembro uma vez que eu falei, mãe, sou boa para dar palestra. Minha mãe falou, fala isso, minha filha, coisa feia ficar se elogiando assim. Daí eu falei, mãe, eu não falei que eu sou a melhor. E eu não falei que só eu sou boa. Eu falei que eu tenho uma característica que eu vou investir nela. Entende? Então, a gente confunde a humildade com você não se elogiar. Não é isso. A humildade é a capacidade de aprender, de se questionar. E eu acho... aprender todos os dias. Todos os dias, com qualquer pessoa, em qualquer situação. Porque daí a gente... Uma vez, também uma pessoa me perguntou assim, Sandra, e quando alguém vem me dar um feedback, eu penso, quem é ela pra me dar este feedback? Sabe aquela coisa? Pô, você tá falando pra eu ser assim, mas você não é. Daí eu falo, querida, eu não vou esperar a pessoa evoluir pra eu evoluir. Então, se esse feedback me serve, eu vou aproveitar. Que aí é um ponto interessante. Nem todo feedback é bem intencionado. Mas todo feedback, eu posso aproveitar alguma coisa dele. Nem que seja para te ler. Nem que seja para entender a distância que eu vou ter contigo. Mas eu posso aprender com todo feedback. E muita gente, até a maturidade para ouvir feedback, eu acho que está muito relacionado a isso. A essa escuta. A eu não ter que justificar, né? Eu não ter que me defender, ou eu não ter que concordar ou não concordar, mas eu ter como extrair daquilo ali uma inquietação, uma pergunta, que aquilo me amplie a perspectiva sobre mim mesma, né? Eu lembro uma vez uma menina, também há muitos anos atrás, foi o melhor feedback que eu recebi na minha vida. Que esse meu tom de voz, esse meu jeitinho, não é brincadeira, não. Aí uma menina virou pra mim e falou assim, a gente tem medo de você. E eu fui pra casa me sentindo a malévola, né? Eu falei, gente, eu não quero despertar medo. Que eu acho que aí entra a questão, né? Eu tinha pouco tempo para trabalhar várias coisas, então o que eu preciso fazer? E aí era o meu jeito mais acelerado. Foi o melhor feedback que eu tive na minha vida, porque me trouxe, isso há muitos anos, né? Me trouxe esse olhar de qual é... Como que eu me adapto ao público? Qual que é o ambiente que eu tô construindo? E aí eu sempre falo, um feedback, ele não... que daí é segurança psicológica. Ele pode ser desafiador, mas não ameaçador. Então eu percebi que eu falava de forma muito direta, sem criar o terreno para isso. E foi o melhor feedback que eu tive, que hoje a minha habilidade é justamente essa. Vincular com as pessoas, para daí poder falar o que eu quiser. Então, depois do vínculo, aí você pode abordar... Créditos, né? Você aborda coisas dolorosas e a pessoa ainda fala, muito obrigada, sabe? Então, aquele feedback foi essencial na minha vida, né? Vida, não foi nem só carreira, porque aquilo me trouxe a importância do vínculo. E eu acho que quando a gente pensa em gestão, né, eu acho que isso às vezes, muitas vezes é um fator grande dificultador, né, um grande erro do gestor, o distanciamento, né? Então, se você não se aproxima dos colaboradores, se você genuinamente não se preocupa com o desenvolvimento dele, se você não enxerga ele como um ser humano ali atrás do cargo, né? Se você não tem conversas com ele recorrentes e naturais, você não vai criar esse vínculo, né? E aí fazendo... Eu penso até como os pais, né? Que às vezes tem pais que, eu quero muito que os meus filhos se abram comigo, que conte as coisas e tal, mas ele não cria um vínculo, ele não tem um tempo de qualidade com aquele filho, ele não tem, né? Ele não tem uma parceria. Então, eu vejo da mesma forma, assim, o liderança, né? Se a liderança se mantém um distanciamento, se ele não tem ali, não cria um vínculo, ele não tem esse ambiente propício para essa troca, né? Tanto de dar e receber feedback, e ele não tem, e ele não conhece o contexto, ele não consegue adaptar esses feedbacks, né? Porque se eu não conheço a pessoa, eu não adapto a forma como eu dou, né? Eu não sei que ele é um M1, por exemplo, quando a gente fala em termos de maturidade. Você tem que adaptar também para o feedback, a forma como você aborda, diante do que aquela pessoa tem de maturidade. A gente não está falando de idade aqui, mas maturidade, né, profissional. Sim. Ali. E aí esse distanciamento dificulta tudo.
Né? Então, acho que essa aproximação, quando você já aproximou da pessoa, quando você já conhece, aí sim você já tem, inclusive, créditos para, às vezes, ter uma conversa, inclusive, mais difícil. Mais difícil. E Né? abordar assuntos mais difíceis. E se despir do cargo em muitos momentos. Se colocar como pessoa. Você falou de mãe e pai. Acho que quando a mãe e o pai também se humanizam, ela também faz com que... suas fragilidades, vulnerabilidades. Que não é fraqueza, que eu acho que essa é a tendência hoje. É enxergar que nós somos repletos de potência, né, de vulnerabilidade, de fragilidades, de pontos a serem olhados e que isso não te diminui, né? Isso te coloca como pessoa ali, né, capaz de se desenvolver também. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Foi muito rico tudo que vocês compartilharam com a gente hoje. Que vocês que estão nos ouvindo também possam ter aproveitado, possam ter absorvido, né, todo esse conhecimento que vocês passaram sobre o feedback, a importância do feedback, que não é só uma conversa qualquer, né, é para o nosso crescimento. Então, obrigada pela presença de vocês aqui hoje para mais esse episódio do GRP Com Talks. Então, a conversa mostrou que o feedback não é só para apontar erros, né, é para abrir caminhos. E é sobre o desenvolvimento, sobre confiança, sobre aprendizado. Então, quanto mais aberto para a conversa, maiores são as possibilidades de evolução para os líderes, para os colaboradores e também para toda a organização. No GRP Com, a gente acredita que grandes carreiras são construídas por pessoas que aprendem continuamente com líderes e por líderes que ajudam as pessoas a crescerem. Então, se você gostou desse episódio, compartilhe com quem está com você, trabalhando contigo, independente de ser o seu gestor, o seu colega, compartilhe esse episódio com ele. E se você quer conhecer mais sobre a cultura do GRP Com e também sobre as nossas vagas, você pode acompanhar a gente no Instagram, pelo perfil @jeitogrpcom, na nossa página do LinkedIn também. Como Grupo Paranaense de Comunicação e também a nossa página de carreiras em grpcom.com.br/carreiras. Então, muito obrigada mais uma vez, gente, pela companhia de vocês e vocês também que acompanharam a gente por aqui. E até o próximo. Até mais. Obrigada.